Olá, vestibulando, tudo bem com você? Meu nome é Átila Almada, sou professor de redação e você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para descomplicar a língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a redação do vestibular. Você já deve ter ouvido falar por aí que a redação precisa de uma polêmica. Aliás, não qualquer redação. A redação dissertativa, que é aquela que cai na esmagadora maioria das provas de seleção por todo o país. E por que, afinal, a dissertação precisa ter uma polêmica? Ou será que precisa mesmo? Bom, de antemão já digo, sim, precisa. E agora você vai entender comigo quais os motivos que levam à obrigatoriedade da polêmica. Vamos juntos. Antes de chegar à polêmica, você precisa se lembrar da base da dissertação, ou seja, o que é dissertar. Eu fiz aqui uma definição bem simples. Dissertar nada mais é do que direcionar argumentos em defesa de uma opinião. Muito bem. Então, a defesa de uma opinião pressupõe que você queira convencer o outro acerca do que você diz. Lembrando que convencer não significa fazer com que o outro concorde. Cuidado, porque tem muita gente que confunde convencimento com concórdia. Convencer significa validar, ou seja, o leitor, seja ele o corretor do vestibular, seja uma outra pessoa que tome contato com o seu texto, precisa ver que o que você expõe ali, que o seu raciocínio, que os seus argumentos formam um conjunto válido. Ah, mas e se ele não concordar? Bom, não tem problema. Numa democracia, pelo menos em tese vivemos dentro de uma, numa democracia a discórdia é possível. É possível respeitosamente discordar, debater. E é para isso que a dissertação serve. Portanto, você vai amealhar dados, juntar dados, interpretar estes dados, produzir argumentos e, a partir dos argumentos, defender um ponto de vista. O leitor, ao tomar conhecimento daquilo que você escreveu, deverá julgar, se você fizer um bom texto, os seus argumentos, o seu ponto de vista como válidos. Basicamente, isso é dissertar, esta é a função que cumpre o texto dissertativo. Já que falamos em argumento, também é preciso falar sobre o que é argumento. Um argumento é uma das interpretações possíveis a partir de um dado. O argumento não vem na coletânea? Não, não vem. Você sabe que quando você escreve a sua dissertação, ela se baseia numa coletânea, que é aquele conjunto de dados que o vestibular oferece a você, conjunto que você deve ler, você deve selecionar informações e a partir dessa seleção você argumenta. Então, cada argumento é uma interpretação possível a partir dos dados apresentados que vão se juntar a outros fatos, que vão se comunicar com o mundo. Afinal, a matéria-prima da dissertação é a atualidade, é o mundo de agora. Essa relação com o mundo, essa relação com o que acontece em um contexto mais amplo, ela pode se dar de várias maneiras. Então, se eu tenho um fato, eu posso buscar a causa desse fato. Um exemplo, digamos que haja um aumento de impostos sobre o tabaco, ok? Sobre o cigarro. Por quê? Bom, há um aumento de impostos porque foi verificado que houve um acréscimo no número de internações ou de doenças causadas pelo tabagismo. Então, por causa desse acréscimo no número de doentes, aumenta-se os impostos e se espera como consequência que o consumo diminua. Exemplo bem simples, claro que dá para debater muito além disso, mas eu tenho um fato principal, a causa, que é o que leva aquele fato a acontecer, ou seja, que vem antes do fato, e a consequência, que é o resultado esperado ou resultado comprovado. Eu também posso argumentar a partir de analogia ou contraste. Analogia é quando eu pego fatos diferentes e verifico semelhanças. Contraste, quando eu pego fatos semelhantes e verifico diferenças. Também posso argumentar por referência histórica e tantas outras maneiras possíveis. Tudo isso a partir de um dado. Consegue perceber uma coisa interessante? Embora o dado seja o mesmo ou os dados sejam os mesmos, já que a coletânea do vestibular é a única para todos os candidatos que prestam aquela prova, a relação vai depender de cada um. A relação vai depender de você, vestibulando, ao ler a coletânea e perceber com qual outras informações você tem contato. A relação, portanto, ela está
diretamente ligada ao seu repertório. Por isso que é fundamental um percurso de leituras. E quando eu falo leituras, eu não falo só das obras, dos livros obrigatórios. Eu falo leitura de mundo, leitura de atualidades, notícias, assuntos que estão em debate por agora. Então, o argumento vai depender do seu repertório, da sua leitura de mundo, das suas escolhas. Portanto, se eu tiver uma mesma coletânea e 100 mil candidatos prestando, eu posso ter no limite 100 mil argumentos diferentes, já que cada um terá uma visão e uma interpretação sobre aquilo que leu. Por isso mesmo, um argumento pressupõe mais de uma interpretação. Ou seja, se eu vou argumentar a partir de um dado, eu não sou obrigado a seguir um único caminho. O dado é aquele. Eu preciso, obviamente, considerar o dado válido para estabelecer argumento. Ou eu posso mesmo criticar o critério de obtenção do dado. Mas o dado é o mesmo, tá? Ele está ali na base, ele está na coletânea, ele está na sua mão na hora em que você presta o vestibular. Como cada um vai desenvolver uma argumentação possível e existem vários caminhos, é sinal de que existem vários argumentos para o mesmo dado. E se existem vários argumentos, justamente o argumento pode ser contraposto, ou seja, se eu posso ir por um caminho e o meu concorrente ir por outro, o concorrente que foi pelo caminho A pode contrapor o concorrente que foi pelo caminho B, e o vestibulando que foi pelo caminho B pode contrapor o vestibulando que foi pelo caminho A, e assim vai. E aí a gente amplia isso. Então, todos os argumentos, embora possíveis, podem ser contrapostos, podem ser debatidos, podem ser negados, contra-argumentados. Essa contraposição ela pode se dar de maneira relativa, quando, embora divergentes, os argumentos convivem, ou pode se dar de maneira absoluta, quando um argumento convive ou não com o outro. Eu ainda vou fazer um vídeo falando só dessa questão das oposições argumentativas. Se o argumento pressupõe o contra-argumento, pressupõe o debate, se o sim pressupõe o não, chegamos ao ponto de início deste vídeo. Toda dissertação precisa de uma polêmica. E precisa de uma polêmica por quê? Porque se não houver polêmica, não há argumento. O argumento necessita da polêmica para existir. Eu só posso dizer que algo é efetivamente um argumento se este argumento pode ser contraposto, se ele pode ser contra-argumentado. Eu só posso dizer o sim se eu puder dizer o não ou pelo menos o talvez. Exatamente por isso que a dissertação é polêmica, que todo tema é polêmico. E você pode pensar em qualquer tema. Vou pensar aqui num tema recente do Enem, saúde mental no Brasil. Saúde mental é um tema polêmico? É, porque existem várias concepções sobre saúde mental, existe a contraposição entre saúde e doença mental, existem maneiras ou tratamentos diferentes, existem abordagens psicológicas distintas. Portanto, é um tema polêmico. Há várias maneiras de pensar, não necessariamente opostas, mas ao menos divergentes. Por isso mesmo, vestibulando, desconfie. Na hora em que você escrever o seu texto, a sua dissertação, e perceber que não há nada polêmico, que tudo concorda, que tudo é bonitinho, que ninguém vai poder ir contra o que você escreveu, sinto dizer, meu amigo, você não fez uma dissertação. A dissertação pressupõe no seu cerne, na sua origem, a polêmica, por tudo que eu expliquei até aqui. Eu espero bastante que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, o seu joinha. Por favor, faça um comentário, diga o que você achou, sugira algo, proponha. Se você não quiser comentar ou não quiser fazer a sua proposta aqui abaixo, escreva um e-mail para nós, é almada.consultoria, não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com, e claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando publicarmos mais vídeos. Seguimos aqui na nossa playlist de redação. Um abraço e até a próxima!